tudo em paz com você? A partir de hoje, o programa Eliana Barbosa e Você está em novo formato, de 1 hora, trazendo bastante inspiração, informações e orientações para melhorar a sua vida. Hoje, você vai aprender sobre a depressão, suas causas e como você pode evitar essa doença que tem devastado muitas vidas. E vamos conversar com o psiquiatra Dr. Daniel Kawakami. Vou dar dicas para o seu dia a dia ficar muito melhor e muito mais. Histórias que serão como um toque de despertar em sua vida. Pois fique ligado. O nosso Papo Cabeça de hoje será sobre um tema que tem assustado muita gente, a depressão. Hoje você vai aprender sobre a doença, porque a depressão é sim uma doença. E vai entender quando é que a tristeza deixa de ser normal. A meu ver, admitir a depressão e procurar ajuda médica são os primeiros passos para se livrar desse problema que tem arrasado a vida de pessoas no mundo todo. Os nossos repórteres foram às ruas para saber o que as pessoas pensam sobre depressão. Vamos assistir? A senhora conhece alguém que já teve depressão? Eu já tive. A senhora fez tratamento? Fiz. Mas foi assim, eu comecei a entrar no processo de menopausa e meus filhos tinham se ausentado do país, aí eu comecei a sentir, pensei que era saudade. Era saudade também, né? Aí só queria ficar sozinha, no escuro, não queria ver ninguém e chorava muito. Aí eu fui no médico e tratei com um antidepressivo. Eu tive depressão quando eu tive 18 anos. Foi uma situação bem complicada que eu vivi na minha vida, numa tristeza muito profunda, numa angústia muito profunda, entendeu? Numa solidão, quando você olha para o lado e você vê que tem os seus amigos que tentam te ajudar, mas você vê que os seus amigos não conseguem lidar com isso, eles não conseguem entender por que uma tristeza que devia durar 1 mês, no máximo 2 meses, está durando 1 ano, está durando 1 ano e meio, está 2 anos. Então eles tentam te ajudar, mas não conseguem. Então isso tudo vai agravando a sua situação. Uma coisa que deveria ser bem simples, que você deveria aprender a lidar. De fato, todo mundo ou já passou ou conhece alguém que passou por esse problema. Para nos orientar nessa questão tão delicada, a depressão, está conosco o Dr. Daniel Kawakami, que é médico psiquiatra e generosamente atendeu ao nosso convite. Muito obrigada, doutor Daniel, por sua presença. Tenho certeza que vamos aprender muito com você hoje. Sim, espero. Doutor Daniel, hoje em dia as pessoas têm mania de falar assim, nossa, eu estou tão deprimido hoje, esses dias eu estou deprimido. Estão usando a palavra depressão de uma forma muito generalizada. Sim. Como é que a gente sabe diferenciar quando a tristeza vai se tornar realmente uma depressão? Olha, Eliana, assim, o diagnóstico de uma depressão é um diagnóstico médico, depressão no sentido psiquiátrico. Doença mesmo. Como doença, Uhum. né? Existe sim uma generalização, né? Hoje, tal pessoa está com depressão, enfim, até outros quadros psiquiátricos que não tem nada a ver, são intitulados como uma depressão, que fica é um diagnóstico. Uma depressão, em geral, ele cursa com uns 3 meses, aí, no mínimo, né, se a gente for pensar, de um quadro de uma baixa autoestima, humor depressivo, isolamento social, né? E o que eu acho que é bem importante é de pensar assim, de ser uma quebra no estilo de vida da pessoa, né? A pessoa, você observa aí um momento que pode ser, em geral, é gradativo, né? Não é uma coisa abrupta, em que a pessoa funcionalmente deixa de ser o que ela era. Ela começa a produzir menos, a gostar menos da vida. A sair menos de casa, né? Ela pode ter um quadro aí que a gente, em psiquiatria, chama de anedonia, né? Que é o que quando a pessoa deixa de sentir prazer, né? Naquelas coisas rotineiras, ela, em geral, tem insônia, né? Durante a noite, mas durante o dia fica, pelo contrário, fica isolado na cama. Pode terminar. Pode ter
inapetência, né? Inapetência ali, que é a perda do apetite e emagrecer. Ou ao contrário também? Ou ao contrário. Por isso que é difícil diagnosticar também, exatamente, não é? Exatamente. E tem, assim, gradações para a depressão? Sim. Como que o médico avalia? Olha, é pelos sintomas, né? Tá. Em geral, assim, em psiquiatria, a gente não tem aí um exame de sangue ou um exame de tomografia, enfim, muitas vezes os familiares do paciente, o próprio paciente pensar, não tem um exame para eu fazer uma tomografia, uma ressonância, mas não, em psiquiatria o diagnóstico é pela história que o paciente, que a família traz. Né? Eu costumo dizer que o diagnóstico é longitudinal, né? Assim, você tem que fazer o exame psíquico, né? Assim, que é a ferramenta que o psiquiatra tem para diagnosticar qualquer alteração. Em um primeiro momento, né? Observar depois de um tempo, enfim. Trabalha aí com hipóteses diagnósticas, né? Assim, muitas vezes um quadro que um psiquiatra acha que é uma coisa, pode ser que com o tempo evolua de modo diferente, né? Uma depressão. E tem que ir acompanhando para ver. Né? O que a primeiro momento pode se pensar, não, esse é um quadro depressivo, a pessoa está isolada, a pessoa está deprimida, não sai de casa. Às vezes pode ser outra coisa, né? Às vezes também, em momentos de perdas, então, a pessoa entra num estado de tristeza profunda. Então, por isso que ela precisa até conversar com o psiquiatra para saber até onde essa tristeza está normal, não é? E até onde ela precisa... É patológica, ela precisa procurar ajuda medicamentosa, não é? Sim. Você falou isso, né? Quadros de luto, de perda, que a gente pode pensar assim como bem semelhante, né? Enfim, a pessoa, quando perde alguém da família importante, fica isolada, né? Não sente prazer na vida. Mas uma coisa que é importante aí a gente diferenciar é que, em geral, o luto ele é autolimitado, né? Tem um tempo que a gente espera aí, talvez aproximadamente uns 3 meses, para a pessoa já estar se recuperando. E outra coisa é a autoestima. Em geral, a pessoa que está em luto, está enlutada, está triste, mas ela não chega a ter aí uma ideia de menos-valia, que eu acho que a gente poderia diferenciar. Isso é importante.